Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 do mês de novembro do ano 2020. E pelo calendário judaico, nós estamos no dia 18 do mês de Reshvan, do ano 5781. E nós estamos aqui em A Tarde com a Torá. Pela graça bendita do Altíssimo, chegamos no nosso quinto dia, a nossa quinta aliá, que é a nossa quinta leitura da Torá nesta semana, da nossa Parashá Vayera, que é a nossa quarta Parashá do novo ciclo dos estudos da Torá. O livro de Salmos, no seu capítulo 119, no verso 18, diz assim: Deus, desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. No verso anterior, diz assim: Seja misericordioso com teu servo, para que eu viva e observe tua palavra. Desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. Então nós temos diante de nós a Torá. E nós precisamos, à semelhança do salmista, realmente fazermos a nossa prece ao Altíssimo para que ele possa desvendar os nossos olhos, ou seja, fazer com que os nossos olhos possam de fato enxergar as maravilhas da Torá. Pois através dos 5 primeiros livros da Bíblia é que nós temos realmente as maravilhas do Eterno para a criação e é a base para tudo o que existe no universo, tanto no mundo visível como no mundo invisível. E nesse sentido, as nossas leituras diárias, o nosso aprendizado, é justamente para que nós possamos aprender, entender e, melhor ainda, podermos obedecer às maravilhas da Torá, os seus preceitos, os seus mandamentos. Como diz o proverbista, isto é para nós a árvore da vida, isto é para nós vida. E quando nós abraçamos realmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós estamos andando de braços dados com a vida. Portanto, é o caminho para a vida eterna. A nossa quinta aliá, no dia de hoje, ela está no capítulo 21 do livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 21, do verso 5, e nós vamos até o verso de número 21 na nossa leitura de hoje. Então a nossa quinta aliá, ela diz assim com os comentários de Rashi, a Torá escrita, mais os comentários de Rashi. Abraão tinha 100 anos de idade quando seu filho Isaac, ou Tzahak, lhe nasceu. Sara aplicou o significado do nome de Tzahak, riso, e suas próprias experiências relacionadas com o seu nascimento. E Sara disse: Deus me trouxe felicidade, tudo aquele que ouvir ficará feliz por mim e feliz comigo. Itzahak, um dos significados do nome de Itzahak, é exatamente esse também, ser feliz por mim. Ou seja, todos que ouviram a respeito do nascimento de Itzahak, de Sara, se alegraram juntamente com ela. Então, ser feliz por mim, ou
feliz comigo, ser feliz comigo. Também esses são mais dois significados do nome de Yitzhak. E assim foi. Muitas mulheres que antes eram estéreis deram à luz ao mesmo tempo que Sara. Muitos doentes se curaram neste dia e muitas preces foram atendidas então. Portanto, muitas pessoas se alegraram junto com ela. Um dos numerosos milagres que acompanharam o nascimento de Yitzhak foi que Abraham depois manteve a sua potência até o fim de sua vida. Então, segundo os nossos sábios, e principalmente Rashi, ele nos fala nesses seus comentários que grandes coisas e maravilhosas e milagres aconteceram com o nascimento de Yitzhak. Entre eles foi exatamente isso. Muitas mulheres que eram estéreis, elas se tornaram, mulheres férteis e também vieram a dar à luz a filhos. Nesse tempo aqui, nós não podemos deixar de observar que geralmente nascia das mães, nesta época, nascia geralmente um menino e uma menina, ou um menino, duas meninas. Então, geralmente, o nascimento eram relacionados a gêmeos e trigêmeos, né? Então, geralmente, estas coisas aconteciam nesse tempo aí. E também os sábios falam, que Yitzhak teve uma irmã gêmea no seu nascimento. Então, um dos significados, ou mais dois significados do nome de Yitzhak é ser feliz por mim e ser feliz comigo. E isso aconteceu, muitas mulheres se tornaram férteis e deram à luz a filhos, bem como também muitos doentes, sararam, foram curados nesses dias. E dessa forma, então, muitas pessoas se alegraram com Sara, ou seja, foram felizes com ela e felizes por ela. Esta é uma das maravilhas do acontecimento, do nascimento de Yitzhak. Então Abraão fez um banquete para comemorar o nascimento de Yitzhak, com a intenção de demonstrar que Sara de fato dera à luz. Ele pediu a todas as mães de bebês convidadas que trouxessem os filhos sem as amas de leite. E Sara amamentou todos eles. Agradecida por esse milagre, Sara disse: quem falou a Abraão, Sara amamentará muitos filhos? Só o Deus Todo-Poderoso poderia fazer tal promessa e também cumpri-la, pois dei à luz um filho na sua velhice. O menino cresceu e ao fim de 2 anos foi desmamado. E Abraão fez um novo grande banquete no dia em que Yitzhak foi desmamado. Todos os estimados líderes da geração compareceram, inclusive Shem, Eber e Avimelech compareceram a esse banquete aqui. Outras coisas que os nossos sábios trazem nos seus comentários, muitas coisas aconteceram maravilhosas nesses dias do nascimento de Yitzhak. E quando nós temos aqui no verso 8, capítulo 21, verso 8, e fala que o menino cresceu, e dessa forma, Abraão fez um novo banquete. Segundo os nossos sábios, falam que realmente houve muitos comentários maldosos com referência ao nascimento de Yitzhak, como vimos na aliá de ontem. Entre eles estava relacionado à questão que eles teriam adotado esta criança, ou que seria filho de Avimelech, quando o rei de Gerar ele sequestrou Sara, devido à idade avançada de Abraão. A idade avançada de Abraão todos conheciam. Sabiam também que Sara ela tinha passado o tempo da mulher dar à luz.
Mas, segundo o comentário dos sábios, né? Fatos surpreendentes era que a aparência física, tanto de Abraham como de Sara, era uma aparência jovial. E além do mais, Sara, ela tinha sido restaurada a sua juventude, né? Mas aqui quando fala a respeito que Isaac cresceu e veio o banquete, uma das características que Deus fez questão com que Isaac assumisse no seu nascimento e à medida que foi crescendo, é que a sua aparência ela era semelhante, muito semelhante à de seu pai Abraham. E quando ele cresceu, como diz o texto aqui, a sua aparência era tal a semelhança de seu pai Abraham, que as pessoas elas até se confundiam quem era o pai ou quem era o filho, ou eram irmãos gêmeos. Então a aparência deles era muito, muito semelhante. E foi devido a isso que Abraham, ele pediu ao Eterno que realmente ele fosse envelhecido fisicamente para que houvesse uma distinção entre ele e o filho dele. E foi com esse pedido que Abraão fez que ele fisicamente mostrou o envelhecimento, as rugas e aquelas características de uma pessoa velha. Foi a partir, segundo os sábios, foi a partir desse momento, né, que a idade avançada, né, a velhice, ela começou então a ter as suas características, né, a pele enrugada e coisas semelhantes a essas no sentido de ser uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Foi por causa desse pedido de Abraão, né? Alguns dizem, por que Abraão foi fazer isso, né? Mas faz parte realmente da história bíblica. E os nossos sábios nos trazem esse esclarecimento. Foi a partir daqui que realmente a idade avançada começou a mostrar fisicamente, né, a idade avançada. Abraão envelheceu, ficou enrugado, né? E aí as pessoas viram realmente, né, quem era o pai e quem era o filho propriamente dito, ok? Continuando, né, capítulo 21, agora a partir do versículo 9, onde nós temos aí que Abraão expulsa Agar e Ismael. Vamos lá continuar a leitura junto com os comentários de Rashi. Apesar dos esforços de Abraham para educar Ismael, para ser íntegro e correto, ele se sentia atraído justamente pelo comportamento depravado que o pai estava tentando erradicar. Mas Abraão mantinha-se otimista, esperando que Ismael amadurecesse e se emendasse. A certa altura, Ismael e Isaac começaram a discutir sobre quem seria o sucessor de Abraham. Isaac insistia que ele era o filho único herdeiro do pai, enquanto Ismael reiterava que ambos o sucederiam e ele, Ismael, por ser o primogênito, ele mereceria a porção dobrada, né, da herança. Quando estavam no campo, né, Ismael atirou flechas em Isaac e Sara viu tudo isso, e ainda que Ismael, o filho de Agar, a egípcia, dera a luz para Abraham, também caíra na idolatria, nas relações sexuais ilícitas e até no assassinato. Segundo os sábios, relatam que Ismael, ele praticava estas coisas, então ele ia nas vizinhanças, né? E ele praticava relações sexuais ilícitas, proibidas, assim como também ele se voltou, né, para a idolatria e também ao assassinato. Por quê? Porque as caravanas que passavam
pelo caminho, ele assaltava aquelas caravanas e matavam as pessoas. Então as atitudes de Ismael eram totalmente contraditórias àquilo que o seu pai Avraham procurava erradicar, né? Trazendo o conhecimento monoteísta e as boas práticas, as 7 leis de Noé, que até então o que prevaleciam era exatamente as 7 leis universais. E quando aqui nos fala a respeito que Ismael atirou flechas em direção a Itzarraque, aqui fala explicitamente sobre a questão do mal olhado, né? Ismael, ele lançou um mal olhado sobre Itzarraque, ou seja, ele desejava que Itzarraque morresse, para que ele ficasse como único herdeiro, né, de Avraham. E Sara, ela percebeu tudo isto, ela viu tudo isso. E Abraão, ele estava mais envolvido emocionalmente com Ismael, justamente por ele ser um filho rebelde, ele se dedicava mais a sua atenção a Ismael, para ver se ele mudasse o seu comportamento. E ele, como um bom pai, ele queria o melhor para o seu filho, mas Ismael não estava nem aí com as boas intenções do seu pai Avraham. Mas Avraham se envolvia cada vez mais com Ismael para ver se ele realmente mudasse o seu comportamento, se tornasse mais maduro no sentido de seriedade, comprometimento, responsabilidade, para seguir os ensinamentos do seu pai Avraham. Mas Ismael ia cada vez de mal a pior. Mas Sara, ela viu tudo isso, ela contemplou toda essa realidade e ela percebeu realmente o perigo que o seu filho Itzarraque estava correndo com as atitudes de Ismael. Verso 10. Ao relatar como fora a discussão entre os 2 meninos, Sara disse a Avraham: expulsa essa serva e seu filho, pois o filho dessa serva não herdará junto com o meu filho Itzarraque. Avraham não se... aliás, Sara dizia para Avraham, né, que Ismael não era digno de herdar junto com nenhum filho dela, mesmo que meu filho não tivesse outros méritos próprios. E não seria digno de herdar junto com um menino tão bom como Itzarraque. Mesmo que ele não fosse meu filho, Ismael, ele não tinha mérito nenhum para poder herdar a herança de Avraham. Com muito maior razão, ele é indigno de herdar junto com aquele que é ao mesmo tempo meu filho, Itzarraque. O problema do mau comportamento de Ismael aborreceu muito a Avraham, e ele afligiu-se por causa da ideia de mandar seu filho embora. Então Deus disse a Avraham: não te aborreças por causa do menino e a tua serva. Tudo que Sara te disser, ouve a sua voz, pois a visão profética dela é superior à tua, Avraham. Ela previu corretamente, pois, como eu, o Eterno, já te disse, é por meio de Itzarraque que terás descendentes que serão considerados teus, no que diz respeito ao recebimento das bênçãos que te prometi. Mas também farei do filho da serva uma nação, como também te disse, pois ele também é teu descendente. Avraham levantou-se de manhã cedo, tomou pão e um odre de água e deu-os a Agar. Ele não lhes deu recipientes caros, porque se ressentia da traição do filho. O relato depreciativo que Sara fizera do mau comportamento de Ismael despertou o atributo divino de justiça contra ele. Isso se chama lançar mal olhado sobre alguém. Então o atributo de
divino de justiça, foi por causa do mal olhado que Ismael lançou contra Isaac. O mal olhado é uma violência contra o próximo. Então, nós não podemos ter um mal olhado contra o próximo. É uma violência contra o próximo. E o Eterno, ele não suporta de forma alguma, por causa do seu atributo de justiça, que alguém se levante contra o seu próximo com violência. E Ismael lançou um mal olhado sobre Isaac. E esse mal olhado sobre Isaac trouxe uma violência contra o próximo, pois o desejo do mal olhado era que Isaac morresse. E todo mal olhado contra o próximo é um ato de violência, porque não existe um mal olhado que tenha bons propósitos. Todo mal olhado, já diz a expressão, é um ato de violência contra o próximo. Ou seja, quem lança um mal olhado contra o próximo, deseja tudo de ruim que aconteça contra o próximo. E isto é uma violência contra o próximo, e o Eterno não suporta isso. O dilúvio foi uma destas questões, certo? Sodoma e Gomorra foi também referente a esta questão, certo? Então, por isso, realmente, o mal olhado é algo que é muito sério aos olhos de Deus, né? Então, por isso, vamos trabalhar corretamente sobre o lançar, o olhar para alguém, né? Que o seu olhar para alguém seja um bom olhar. Se ele for um mal olhado, trabalhe nisso na sua vida. Não aceite, rejeite você ter um mal olhado contra quem quer que seja, ok? E ele adoeceu, tornando-se incapaz de andar sozinho. Com essa atitude, né, Ismael, ele ficou doente. Com seu mal olhado contra Isaac, ele acabou adoecendo-se. Abraão colocou a comida sobre o ombro de Agar, junto com o menino, e mandou-os embora. Ao mandá-lo embora, Abraão concedeu-lhe a liberdade, de modo que ela deixou de ter a condição de serva. Ela partiu e vagou pelo deserto de Beer-sheva. Triste por ter sido expulsa da casa de Abraão, Agar gradualmente retornou às suas crenças idólatras, com as quais fora criada no Egito. Porque estava doente, Ismael bebeu mais água que o normal. E quando a água acabou do odre, ela jogou o menino embaixo de um dos arbustos, e então ela se afastou e sentou-se à distância de alguns tiros de arco, porque disse: não verei o menino morrer. Quando a doença do menino tornou-se fatal, ela sentou-se a uma distância maior e chorou alto. Ismael também rezou por misericórdia ao Todo-Poderoso. O verso 17 nos diz: Deus ouviu a voz do menino e não a da mãe, pois a prece de um enfermo é mais eficaz, é mais poderosa que as orações que outras pessoas fazem por ele. Mas os anjos ministrantes protestaram diante do Eterno para atender, né, a prece de Ismael. E os anjos argumentaram que não seria justo salvá-lo de morrer de sede, quando seus próprios descendentes no futuro cruelmente matariam os judeus de sede. Deus respondeu aos anjos: como o sofrimento de Ismael já expirara o seu próprio pecado, o do mal olhado. Ele era, no momento, considerado íntegro e devia ser julgado em conformidade com esta condição. Então o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse-lhe: o que te inquieta, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino.
e só levou em consideração onde ele está agora, na escala do mérito moral, não dos seus atos no futuro. Levanta-te, ergue o menino, agarra-o, pois farei dele uma grande nação. Algumas coisas que nós precisamos considerar aqui. Deus, na sua infinita justiça, ele julga o presente, ele não vai julgar os teus atos, ele conhece o futuro de cada um de nós. E ele sabe aonde vamos errar, aonde vamos falhar, aonde vamos pecar de forma consciente e aonde vamos pecar de forma inconsciente. Mas Deus não nos julga no futuro, ele nos julga no presente. Esse presente é que importa com o nosso relacionamento com Deus. Então, por isso, os nossos atos do momento são importantes para que o atributo de justiça de Deus esteja de fato em nosso favor e não contra nós. Por isso, a observância, a obediência, a prática para nós, as 7 leis universais, é importante para que o atributo de justiça do Todo-Poderoso esteja em nosso favor, em nosso benefício. Uma outra questão que queremos aqui ressaltar é sobre a atitude de Agar com referência ao seu filho doente, e ela abandona o seu filho e sai de próximo dele e vai a uma certa distância, onde o próprio texto diz que ela não queria ver o menino morrer. Essa atitude de Agar, ela é uma atitude mesquinha e egoísta. Porque exatamente naquele momento em que o seu filho mais precisa dela, ou mais precisava dela, ela o abandona na sua enfermidade, próximo da morte, e se distancia, foge das vistas, tanto dela como ele dela. E ela diz que não queria ver o seu filho morrer. Ou seja, essa atitude de Agar mostra um caráter egoísta, que pensa só em si e não pensa no próximo. Ainda mais se tratando com referência à questão de mãe e filho. É inadmissível quando o filho mais precisa do aconchego da mãe e a mãe simplesmente diz assim: não quero vê-lo morrer. E deixa ele à míngua e ela se distancia do filho. O amor, ele realmente é doador. O verdadeiro amor é doador. Eu não penso em mim, eu penso nele. E esse momento faltou realmente a Agar esse amor verdadeiro fraterno. E ela deixou-se dominar pelo caráter egoísta. Por isso que a palavra fala, em algumas passagens, pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho que tanto ama? Mesmo que ela, sendo mãe, que não deveria se esquecer do seu filho, que não deveria deixar de amar o seu filho, mas, se contudo esta o fizer, Deus não vai desamparar. Por isso que o texto diz que Deus ouviu a voz, não da mãe, mas ouviu a voz do menino. Porque além dele estar enfermo, ele estava abandonado. A sua mãe, à distância, que abandonou o seu filho, ela também fez a prece dela. Mas Deus mostrou através do próprio versículo, mostrou claramente que Deus ouviu a voz do menino e não da mãe. Então, essa atitude dela é uma atitude egoísta. No momento de maior necessidade, no momento de maior fragilidade da pessoa, no caso específico do filho, como pode uma mãe abandonar o seu filho? É um caráter egoísta, que pensa só em si mesmo, e não é um amor doador. E o verdadeiro amor, ele é doador. Você pode sofrer muito, não resta dúvidas, mas aquela pessoa que está necessitada,
ela está sofrendo muito mais do que você. E ela precisa do teu amor doador, porque isso traz conforto, forças, coragem. E como nós já vimos em passagens anteriores, que quando os anjos em forma de homens, os 3 anjos em forma de 3 homens, quando foram visitar Abraão no 3º dia da sua circuncisão, que é o 3º dia de maior intensidade de dor, de aflição, vem mostrar que é importante a visita ao enfermo, que é importante a assistência aos enfermos. E no caso específico aqui, Agar abandonou o seu filho. Mas Deus ouviu a voz do menino e veio ao socorro do menino. E ao mesmo tempo ele visitou Agar e disse a ela: vai, levanta o menino, agarra-o, significando ame-o com todo o teu coração, com todo o teu ser, porque ele não perecerá e através dele virá ser uma grande nação. E aí então ela levantou-se e foi em direção ao seu menino. Verso 19. Deus então abriu seus olhos, os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. E ela foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. Deus ficou com o menino e ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se arqueiro, vivendo no deserto e roubando os viajantes, como Deus falara que ele faria. Ele estabeleceu-se no deserto de Parã e sua mãe tomou para ele uma mulher dentre as moças do Egito, na sua terra natal, para que fosse para com ele a sua esposa, né? Então aqui nós encerramos a nossa leitura diária da nossa porção Vaiera. Dentro desse escopo que nós estamos aqui, desde Bereshit, né, a primeira porção do novo ciclo dos estudos da Torá, nós realmente estamos sendo cada vez mais chamados às 7 leis universais. E dentro dessas 7 leis universais, nós vamos aprendendo realmente cada vez mais um fator muito... um fator base na qual nós precisamos nos moldar dentro da nossa prática como Benei Noach, filhos de Noé, como não-judeus, com referência às 7 leis universais. E dentro disso, nós temos aí uma realidade que é chamado de aquilo que nós precisamos nos preocupar e que está ligado também à nossa aliá de hoje, a nossa leitura diária de hoje da Torá, quando Ismael lançou flechas contra Isaac. Como diz Rashi e os demais sábios, significando que Ismael lançou um mal olhado contra Isaac. Dentro dessa questão da violência contra o próximo, nós vimos aí a questão da destruição de Sodoma e Gomorra na aliá passada. Algo que chamou muita atenção na questão de Sodoma e Gomorra, que era lei não praticar boas ações, era lei não fazer o bem ao próximo, era lei não ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, era lei não dar alimento a um pedinte, era lei não dar alimento ao faminto. Então, portanto, era lei. E se era lei, era para ser obedecida. Então, dentro dessa realidade aí, o que nos chama a atenção e que os sábios, né, procuram fazer com que venhamos realmente estar atentos é sobre a questão da violência contra o próximo. As questões dos sexos com os seus desvios e as suas
aberrações não foi o foco para a destruição tanto da geração do dilúvio como de Sodoma e Gomorra. O foco principal da destruição da geração do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, e mais as duas outras cidades, né, de Sevoim e Admá, foi exatamente a violência contra o próximo. Porque aí se extravasa totalmente a lei divina, a violência contra o próximo. Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no interior de cada ser humano, seja ele bom ou não, há uma centelha divina. E essa violência praticada contra o próximo é o que realmente afronta a criação de Deus. Então, numa linguagem simples, para que possamos entender de forma simples e cabal, toda violência contra o próximo significa: eu não concordo que Deus criou alguém além de mim. Eu precisava ser exclusivo. Eu não concordo com aquela pessoa que foi criada à imagem de Deus. Eu não concordo com aquela pessoa. Ela pode ser até melhor que você, mas você não concorda. Você lança sobre ela flechas malignas, flechas destrutivas que começam com o mal olhado. Então, em Sodoma e Gomorra era lei. Então, no linguajar simples, quem praticava as leis de Sodoma e Gomorra eram consideradas, entre aspas, justas. Então, o que os sábios trazem para nós dentro dessa realidade é a questão: não seja justo. Como assim não seja justo? Nós precisamos ser justos. A Provérbios fala de diversas formas que o caminho do justo, ele é perfeito e alegra o coração de Deus. Vamos entender isto. Em Sodoma e Gomorra era lei não ajudar o pobre, o destituído, o injustiçado, o necessitado. E quem praticava estas leis eram considerados, para os habitantes de Sodoma, Gomorra, Admá e Sevoim, eram considerados justos. Como que nós podemos entender isto? Lembra daquele ditado que diz assim: o que é meu e o que é seu é seu? Esse ditado, ele tornou-se algo maligno, vergonhoso. Por quê? Mas está errado. O que é meu, o que é seu e o que é do meu próximo eu não mexo. Sim, está correto. Mas vamos entender como que ele se torna maligno, como que ele viola os mandamentos de Deus. O que é meu, o que é seu é seu. A questão é quando se acrescenta da seguinte forma: o que é meu, o que é seu, é uma característica de Sodoma e Gomorra. O que pode ser mais justo? O que é meu, o que é seu. O povo de Sodoma levou esse ditado, ele levou a extremos repulsivos. Mas toda pessoa que declara o que é meu, o que é seu, portanto, não espere que eu lhe dê alguma coisa. É aí que está realmente a questão perversa. O que é meu, o que é seu. Portanto, não espere que eu lhe dê alguma coisa. É aí que está o problema da questão. É aí que está a raiz daquilo que é mal e perverso. O que é meu, o que é seu. Portanto, não espere que eu lhe dê alguma coisa. Você não tem?
eu também tenho. Então não espere nada de mim. O que você tem é seu. Então não espere que eu te dê alguma coisa a mais. Ou seja, trocando nos miúdos, o que é seu é seu. Se você é mais pobre do que eu, o problema é teu. Não espere que eu te ajude. O que é meu, o que é seu. Se você está doente, problema teu. Não espere que eu te ajude. Está entendendo? Porque o que é meu, o que é seu. Tem raiz em Sodoma e Gomorra? Mas parece um ditado tão bom, parece que é um ditado tão justo, na realidade não é. O que é meu, o que é seu. Nós precisamos entrar no âmago da questão, nós precisamos entrar no íntimo da realidade do ditado. O que é meu, o que é seu. Portanto, você tem o que merece, não espere a minha ajuda. O que é seu. Se você está com problemas, se você está com enfermidades, se você está com dívida, se você está com problemas financeiros, é seu. O problema é seu, não é meu. O que é meu. O que é seu. Portanto, fique com aquilo que é seu. Está entendendo? Porque que o que é meu, o que é seu. Tem as suas raízes em Sodoma e Gomorra? Portanto, cuidado em ser justo. E dessa forma, você está dizendo para o seu próximo, ó, o problema é seu, se vire. Você está dizendo simplesmente para essas pessoas, eu estou sendo justo, porque o que é meu, o que é seu. Dessa forma, não resta dúvidas que esta justiça, ela tem a essência no mal. Ela tem a sua essência no mal. Ela não é justiça. E quem pratica não é justo coisa nenhuma. Você está praticando uma violência contra o seu próximo. O verdadeiro amor, ele não é egoísta, ele é doador. Se você está com problema, seja ele de ordem espiritual, seja ele de ordem física, enfermidades, doenças, seja ele de ordem financeira, problema financeiro, seja ele de ordem material, necessidades, não tem o mínimo para poder se alimentar e alimentar a sua casa. Isso diz respeito àqueles que temem a Deus, aqueles que praticam as 7 leis de Noah e também aqueles que praticam as 613 mitzvot, que é um caso específico para os judeus. É uma realidade. Quem vive as 7 leis de Noah, vive a Torá. Você está dentro dos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? 620 letras, que corresponde aos 613 mandamentos dos judeus e aos 7 mandamentos universais para os não-judeus. Estamos dentro dos 10 mandamentos, né? Portanto, como é uma lei da Torá, outros segmentos religiosos tomaram posse do mandamento da Torá, que está lá em Levítico, né? Que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento da Torá. Como também é o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos são da Torá. Outros segmentos religiosos tomaram posse como se fossem deles e saíram pregando por aí dizendo que esta é a base das suas religiões, dos seus segmentos religiosos. Mas isto é raiz Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quem rejeita os 5 primeiros livros da Bíblia, ele rejeita esses 2 fundamentos.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. É Torá isso daí. Se alguém tomou posse ilegal, aí é problema deles. Mas isto é Torá. E é o que nós estamos falando dentro da nossa aliá de hoje. Portanto, né, que o nosso amor ele seja segundo o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, cuidado com os famosos ditados populares. Eles poderão ter as suas raízes no mal e não na Torá. Que o Eterno abençoe essa palavra desta tarde em vossas vidas, que pela graça bendita, né, possa a luz divina estar mais presente nas suas vidas, nos seus lares, no local onde você se encontrar neste momento, na live, e para aqueles que posteriormente estarão aí assistindo ao vídeo, que venha essa luz divina se manifestar cada vez mais presente, para podermos viver as 7 leis de Noé, e ombro a ombro com os judeus, servindo, prestando a Deus um Avodah Shebalev, um serviço do coração, um serviço de amor, para que os dias sejam abreviados e para que assim, realmente, Mashiach se manifeste em nossos dias, que seja para breve, que seja para agora. Amém. Até amanhã, à tarde com a Torá. Shalom.